Então, é uma alegria estar trazendo um pouco de conhecimento em torno de cuidado paliativo ou tratamento paliativo. A questão que sempre se faz presente quando a gente interna um paciente, por exemplo, e fala, não, esse paciente realmente precisa ser entubado, precisa ir para um cateterismo, precisa ser dialisado, mas esse paciente não é paliativo, e a gente vê que essa questão do paciente ser ou não paliativo é um mundo. Então a gente tem que separar se esse paciente é em cuidado paliativo ou em tratamento paliativo. E aí a gente tem diferença importante a colocar. Mas levando a etimologia da palavra, pallium vem de quê? Pallium vem de um manto, é normalmente aquele manto que se coloca no cavalo para proteger o cavalo da sela. O manto regiale, que é o manto que os reis se cobrem e daí os protege, digamos assim. Então, ao pé paliar viria de um cuidado pleno, uma integralidade. E o que é o cuidado paliativo? Existe definição da OMS, desde 1990 e atualizadas, mas é uma definição bastante feliz, que você vê que ele coloca, uma abordagem, não é um tratamento paliativo, não é uma terapêutica, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Então, suas famílias é sempre presente, é sempre importante que a família esteja integralizada nesse cuidado e que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce e correta e tratamento da dor. A gente vai ver que o manejo da dor desempenha uma função importantíssima no cuidado paliativo. E outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. A gente vê que no conceito de dor, esses aspectos são muito importantes no conceito de dor total. E por que a borboleta é o símbolo do cuidado paliativo? Porque a borboleta tem uma vida efêmera, mas durante sua existência ela sensibiliza, ela toca a todos. Então seria uma analogia a um momento final da vida em que a vida se torna plena. E recentemente eu vi em uma palestra esse termo, viver em espessura e não em comprimento. Foi sobre uma palestra de luto e esse termo marcou realmente para mim. Quando você propõe o paciente viver em espessura e não em comprimento, porque ele já não tem longos dias, a gente propõe que ele tenha qualidade nesse momento. Então, aqui é o exemplo de um paciente que está hospitalizado, observando a igreja onde ele foi batizado, onde ele se casou. Está fragilizado, está com uma bala de O2 atrás, o catéter está passando pela orelha dele. Então você vê que é um paciente bastante debilitado. E a gente pode fazer a analogia que ele está palhado, com um manto cobrindo ele na integralidade. Então, proporcionar um momento assim em pacientes com doenças avançadas, eu acho que é a sensibilidade que a gente muitas vezes precisa. Viver em espessura e não em comprimento. E como se define isso na prática? Eu diria que tem um tripé: qualidade de vida, controle de sintomas e cuidado do paciente e família. Então, quando a gente maneja esse tripé, controle de sintomas e cuidado do paciente e família, a gente tem a integralidade dos aspectos de cuidado desses pacientes, seja ele físico, através do médico, fisioterapeuta, os profissionais de saúde, psicológico ou psiquiatra, quando necessário. São pacientes que muitas vezes têm demanda de questões importantes a serem abordadas, social. Muitas vezes esses pacientes têm um filho e aí o assistente social desempenha um importante papel, trazendo a família. Não, o seu irmão já disse que vai cuidar do seu filho, você pode ficar tranquilo. Então, isso é importante, a fé. A fé é muito importante para que a gente estabeleça um propósito no momento final de existência desses pacientes.
cultural, a gente tem que ter uma competência cultural com esses pacientes. Não adianta você estabelecer a mesma linguagem para um paciente, que é um paciente de um parâmetro social mais alto, e o paciente tem um parâmetro social mais baixo, você queria estabelecer a mesma linguagem e achar que vai ter o mesmo link. Então, a competência cultural é muito importante nesses pacientes. Ético e legal. Muitas vezes tem questões legais que esse paciente tem que resolver. Sucessão. Recentemente dei alta de um paciente aqui, ele ficou algumas semanas afastado e ele disse que durante o período que ele esteve afastado, ele resolveu as questões legais de sua sucessão, sabendo da terminalidade da sua doença. Então isso tudo deve ser abordado com o paciente. E trazendo o surgimento dos cuidados paliativos da década de 60, a doutora Cecily Saunders. A doutora Cecily Saunders tem uma história muito interessante que ela era enfermeira, serviu na Segunda Guerra Mundial e ela teve uma lesão em coluna por esforço e tudo mais. E essa lesão a impediu de desempenhar suas funções como enfermeira. Então ela se tornou assistente social e como assistente social ela conheceu David Tasman. David Tasman era um judeu polonês, fugiu da Segunda Guerra Mundial para Londres e passou a ser cuidado esse paciente pela doutora Cecily como assistente social. Posteriormente, esse paciente desenvolveu uma doença incurável e a doutora Cecily o acompanhou de perto e o que ela notou, que esse paciente ele tinha uma angústia muito grande por não ver propósito nesse momento final da vida dele. Então, o conceito de propósito é muito interessante nesse momento e é o que a gente deve levar para esses pacientes. Esse caso marcou tanto a doutora Cecily, que ela descreve no livro, e foi a partir daí que ela decidiu ser médica e estabeleceu o cuidado paliativo. Então, você vê que ela andou pelas principais áreas de assistência a esse tipo de paciente. E como é que estão os cuidados paliativos no mundo? Esse artigo avaliou 35 países e o primeiro, em termos de cuidado paliativo, é onde ele surgiu, o Reino Unido, com um serviço para cada 40 mil habitantes. Esse artigo também ele avaliou, numa escala de 1 a 4, o cuidado paliativo no mundo, em que 4 é a melhor integração do cuidado paliativo com assistência à saúde e 1 é a pior. O Brasil está no 3, em que ele tem um serviço de cuidado paliativo para 13.315.000 pessoas. Ele está no nível 3, mas ele ainda precisa caminhar muito, que está entre os 80 países com nível 3, mas ele está muito mais próximo ao nível inferior. Por quê? O que é descrito é que os cuidados paliativos no Brasil não são integralizados com a assistência, eles são serviços à parte. A gente viu que, por exemplo, quem passou pelo INCA, que o paciente, quando ele não tem mais uma proposta terapêutica, é uma cisão que ele vai para o cuidado paliativo, e não uma transição contínua, como deve ser, como eu vou botar num gráfico da assistência desses pacientes. A doutora Cecily estabeleceu o conceito de dor total. Dor total considera 4 aspectos: o aspecto espiritual, físico, emocional e social. E quando ela descreve o conceito de dor total, ela coloca essa frase dessa paciente: all of me is wrong. Ou seja, tudo em mim está errado, tudo em mim está desconexo, tudo em mim não se encaixa. Para a gente entender o que é uma dor total, para que a gente aborde tudo isso. Às vezes é uma situação emocional que não está conseguindo aquela analgesia, o paciente está deprimido, a gente sabe que um paciente deprimido está inflamado, então a analgesia vai ter que ser muito maior. Uma questão social que ele não consegue abordar com o filho dele, como é que o filho dele vai ficar. Espiritual, a gente sabe que a fé tem um importante papel na nossa vida, e a própria questão física, né? E 56 milhões de pessoas ao ano precisam de cuidado paliativo e apenas 14% o recebem. Então são dados alarmantes que a gente precisa trazer. Ainda falando um pouco sobre dor, dor é o 5º sinal vital. Por isso que a gente vê nas capas de prontuário a conscientização disso, porque a dor deve ser aferida no paciente.
E essa escala visual analógica, ela incorpora o melhor do acesso da população a isso, porque ela coloca em intensidade, coloca em números, coloca em cores e coloca em imagens. Então, qualquer paciente ele consegue ter a noção do que a escala está falando e categorizar a sua dor. Então, é uma escala muito facilmente utilizável. E quando você incorpora a escala visual analógica, a escala analgésica da OMS, a gente consegue muito sucesso no controle de dor desse paciente. Analgésico simples, há uma dúvida quanto à analgesia, que muitas vezes a gente coloca uma medicação e o paciente tira outra, achando que é para substituir. A analgesia é sempre para associar. Você vê que o analgésico simples, ele continua até em cima. Então, quando se coloca outro analgésico, a gente deve orientar o paciente a manter o anterior. E até chegar a procedimentos invasivos, com radiointervenção, alcoolização e tudo mais, quando a dor está incontrolável. E essa escala analgésica ela tem uma eficácia de 95%. Então, utilizá-la nos pacientes é dar qualidade para eles. Então, a gente observa aqui, muitas vezes já vi pacientes com dores fortes, utilizando codeína. O paciente, quando está com uma dor 7, paciente EVA 7 é igual a internação. O paciente, quando está com uma dor 7, ele tem que estar, no mínimo, com a morfina, metadona ou analgésicos mais poderosos para ter o melhor controle e efetividade da dor deles. E quando a gente fala em controle de dor, a gente fala em uso de opioides, a gente fala em uso de morfina. E esse gráfico é um gráfico de miligrama por pessoa. A gente vê que o Brasil, na década de 90, praticamente não se usava, e a gente caminha para estabelecer um melhor uso da morfina atualmente, mas está na faixa de 4 miligramas por pessoa aqui. E por que há uma diferença muito grande, então, do Brasil para outros países desenvolvidos, Estados Unidos e tudo mais, mas também há essa diferença quando a gente coloca a Argentina, nosso vizinho, que está financeiramente até um pouco pior, talvez. Então, aqui 15 miligramas de morfina por pessoa, é mais que o dobro. Então, você vê que na Argentina utilizam-se muito mais morfina em paciente com cuidado paliativo do que no Brasil. E quais as causas para isso? Processos eficientes, você trespassar barreiras de fiscalização, que muitas vezes são barreiras que dificultam o uso. A gente sabe que, infelizmente, o uso da morfina no consultório ele fica fechado em um bloco com uma secretária, com chaves, então isso dificulta. Você tem 20 pacientes para atender, muitas vezes você não consegue acessar a secretária que está com a chave para utilizar o bloco de morfina. É uma questão legislatória, isso deve ser melhor estabelecido. Prestação de serviços inadequada e atitudes de percepção equivocadas. Quando a gente leva atitudes de percepções equivocadas, a gente leva um fato histórico, a guerra do ópio. Então, sempre que a gente utiliza morfina num paciente, é a mesma questão. Doutor, o senhor já vai me colocar na morfina? Então, existem raízes históricas em torno da morfina, desde a Guerra do Ópio, em que o Reino Unido queria forçar o uso de opioides no Sudeste Asiático, devido aos ganhos financeiros. Então, até hoje, a gente tem traumas que se arrastam por conta disso. E entrando um pouco em cuidado paliativo versus tratamento paliativo. Apresento vocês uma paciente de tratamento paliativo. Essa paciente está muito melhor que eu, ela corre 3, ontem ela me mandou uma foto de 5 km por dia, tá? É uma paciente com uma doença metastática, que está em tratamento indo para o 3º ano, e essa é uma paciente em tratamento paliativo. Essa paciente, se chegar no hospital com um infarto extenso, se chegar no hospital com a pneumonia, vai ser feito tudo que a medicina puder proporcionar, porque ela está plena. Ela apenas está tratando uma doença, mas ela está plena.
Então, essa é uma paciente de tratamento paliativo que não tem nenhuma diferença de um paciente qualquer. Por que isso? Na oncologia, isso melhorou bastante. Esse é um gráfico mostrando o desenvolvimento das terapêuticas de melanoma em 7 anos, de 2013 a 2020. E a gente vê que uma grande parcela passa aqui de 25%, passa de 60 meses em tratamento de melanoma. Isso no melanoma avançado é um verdadeiro absurdo. Isso não acontecia na década de 90. Então, as terapêuticas mudaram muito esses pacientes. E quando você vai para câncer de pulmão, a gente vê que quimioterapia, que é tão usada, dava em torno de 12 meses. A terapia-alvo estendeu isso para 48. E quando você adiciona as imunoterapias, a gente vê que os pacientes aqui, eles simplesmente são verdadeiros milagres. Qualquer pessoa que levasse um paciente de câncer de pulmão avançado a 96 meses, ele seria canonizado a coisa de 20 décadas atrás, 2 décadas atrás. Então, a gente vê o quanto a medicina se desenvolveu. E esses horizontes foram devido a essas drogas novas. Trouxe uma que não é tão nova aqui, que é o Herceptin, muito utilizado no câncer de mama, descoberto da década de 90, e que infelizmente demorou mais de 20 anos para ser incorporado ao SUS. Então, o quanto a gente perdeu com esses pacientes não utilizando drogas. Então, é um desafio muito grande, muito presente, incorporar essas novas terapêuticas ao SUS. Trazendo aqui no cenário hospitalar, o paciente chega e vai ser admitido. Quais questões que a gente deve avaliar de forma pormenorizada? O estado geral do paciente, caquexia, está independente, não está? E com isso a gente estabelece uma forma muito fácil através do PS, Performance Status. Esse é um quadro em que o Performance Status está numerado aqui de 0 a 4. O 5 eu não coloquei, que o 5 é o paciente quando vai a óbito. Então, através dessa imagem, a gente tem uma noção como está o paciente e como é que a gente estabelece se ele é um PS0, PS1, PS2, PS3 ou PS4. O senhor está dormindo mais de 12 horas por dia? Não. Então, é um paciente, um PS2. Se ele está com alguns sintomas e tudo mais, é um PS2. Seu dia a dia, como é que você está? Só tomo uma dipirona uma vez ou outra que eu sinto mais dores do tumor que eu estou tratando. PS1. O senhor está de fralda? Estou de fralda. Então, requer cuidados mais intensos. PS3. O paciente está totalmente acamado. PS4. PS3 e PS4, você não dá mais quimioterapia. Esse paciente não tem mais reserva orgânica para receber quimioterapia. As novas terapêuticas podem ser utilizadas. São terapêuticas muito menos agressivas, mas quimioterapia não. Então, o paciente PS3, PS4, a gente deve avaliar melhor, principalmente com um profissional que está cuidando dele. Se ele tiver um infarto extenso, a gente vai evoluir com ele para o cateterismo. Afinal de contas, é um paciente que tem uma sobrevida reduzida. Então, isso tudo deve ser abordado. O paciente com múltiplas internações é uma questão orgânica. O paciente está necessitando de uma estrutura hospitalar para se manter vivo. Se ele está com muitas internações, é um paciente debilitado. Comprometimento de órgãos de base. Paciente que está com uma crise visceral hepática. O que é uma crise visceral? Quando está com muitas metástases hepáticas, por exemplo. Existe uma proposta de algum tratamento que vai reverter aquilo? Caso exista, ok. Caso não, a gente deve evoluir ele para cuidado paliativo. E quando eu falo evoluir para cuidado paliativo, é cuidado paliativo exclusivo, sem tratamento. Uma outra questão importante são os fatores gerais, percepção da família. Ah, doutor, eu quero que faça tudo. Vocês vão ver uma questão muito interessante. O último slide é um caso de 2 semanas atrás. Se a família fala, não, ele está sofrendo demais, está muito debilitado, isso é importante a gente pontuar. A fase de linha de tratamento. Se ele está na primeira linha de tratamento, em geral, é a fase que dá mais sobrevida. E se a doença está controlada ou não. E muito importante o contato com o especialista, que é ele que vai te dizer o que estava da doença antes e o que está para depois.
quando você chegou e internou esse paciente. Esse aqui é o slide mais importante da aula. É uma linha do tempo em que eu estabeleci aqui os cuidados desse tipo de paciente. Então, o paciente teve um diagnóstico de uma doença incurável, seja ela um AVE extenso, um infarto extenso, uma neoplasia. A partir daí, é feita a primeira linha de tratamento paliativo. Em geral, a linha que tem melhores efeitos. E, em paralelo, ele já deve ser acompanhado pelo cuidado paliativo. E o cuidado paliativo, ele vai seguir um contínuo no cuidado desse paciente. Ele não vai chegar ali pontualmente e depois de aparecer. Ele vai seguir um contínuo. Esse paciente evoluindo para uma progressão de doença, a gente tenta outras linhas de tratamento em oncologia, terapia, alvo, imunoterapia. Vocês já viram o quanto elas são efetivas. Paciente caindo, estado geral, caindo o PS, emagrecido, caqueciado, a gente evolui ele para cuidado paliativo exclusivo. Então, aquela questão, quando a gente admite, quando o paciente é admitido e é perguntado, doutor, esse paciente não é paliativo? Paliativo ele é desde o tratamento que está fazendo uma doença incurável. Mas ele não é de cuidado paliativo exclusivo. Cuidado paliativo exclusivo, você abortou qualquer linha de tratamento. E aí a gente estabelece prioridade de medidas de conforto ao paciente e sua família, até evoluir os cuidados de fim de vida, que são aquelas 48, 72 horas finais que a gente deve buscar o máximo de analgesia e conforto para o paciente. Então, temos aqui 2 pacientes paliativos, mas com propostas totalmente diferentes. Essa aqui é uma paciente que está plena na vida dela, tratando, já indo para 3 anos. E esse é um paciente que ele já fez vários tratamentos e agora ele está no momento de cuidado paliativo exclusivo, focando principalmente na parte de conforto. Esse gráfico veio de uma conversa com a doutora Renata, se vocês não conhecem, deveriam conhecer. É uma profissional que admiro muito. E daí ela me deu a ideia desse gráfico, em que em cima são as equipes principais, seja um clínico que cuida um paciente com esclerose lateral amiotrófica, seja um cardiologista com um paciente com cardiopatia avançada, seja um oncologista. E embaixo está a equipe de cuidado paliativo. Então, é um gráfico de tempo em que, primeiramente, as equipes principais atuam 100%. A equipe de cuidado paliativo inicia e isso vai se invertendo conforme o avançar da doença. Então, a equipe principal vai deixando de ter propostas terapêuticas e o paciente vai se debilitando até que o protagonismo dela do cuidado do paciente fica menor e a equipe de cuidado paliativo vai aumentando a intensidade na assistência desse doente para controle de sintomas. Então, achei esse gráfico realmente bem interessante, veio de uma conversa. E a multidisciplinaridade no cuidado paliativo. Trazendo aqui a odontologia no cuidado paliativo, a gente sabe que eles são muito importantes no controle de infecções, no controle de afecções orais. A gente sabe como foi a luta do dentista para trabalhar dentro do ambiente hospitalar, CTIs e tudo mais. E a gente sabe que o cuidado oral é importante para evitar outras infecções, endocardite e tudo mais. Então, esse aqui é um estudo da Universidade de Glasgow que mostrou que mais de 50% das equipes que assistenciavam pacientes com cuidados paliativos não sabiam da importância do cuidado oral desse paciente. E aqui tem um manual interessante da mesma universidade, um guideline para o cuidado oral desse paciente em cuidado paliativo. Porque o paciente pode ter uma lesão dessa, mas não vai ser tratado de uma forma comum, como seria com uma restauração extensa, um canal. Se ele, por exemplo, está em cuidado paliativo, a sobrevida dele é curta, basicamente retirar essa região que é um foco de infecção e colocar um curativo provisório. Então, é muito importante a odontologia no cuidado paliativo.
Esse slide foi uma contribuição da doutora Flávia. Opa! E esse de fisioterapia no cuidado paliativo também é muito importante nesse cenário, para a gente manter o máximo da funcionalidade desses pacientes, para que o paciente se sinta bem, para o cuidado simples, para ele conseguir ir ao banheiro, ele conseguir manter algum trofismo, ele evitar escaras, ele conseguir se movimentar na cama, para que ele consiga ter um bom desenrolar da função respiratória até os momentos finais. Então, é muito importante que a fisioterapia também atue em parceria nesse paciente com doença avançada. Esse slide foi contribuição da doutora Alessandra. E a psicologia nos cuidados paliativos. A gente tem na Oncomed, desde a sua fundação, a psicologia muito presente dos pacientes. E essa presença é importantíssima para que a gente tenha a integralidade desses cuidados. Somos a única clínica que eu conheço no Rio de Janeiro que leva o psicólogo para dentro do hospital para que esse paciente seja, em momentos mais angustiantes, assistenciado de uma forma integral. Assistenciado de forma ambulatorial ou na quimioterapia, onde ele estiver, a equipe de psicologia vai estar trabalhando eles na finitude, luto antecipatório, na reformulação psicossocial e no acompanhamento pós-óbito. Esse slide foi uma gentileza da doutora Cristiane, da doutora Juliana e da doutora Ana Luísa Mendes. Então, é muito importante que as famílias sejam amparadas nesse momento mais delicado da vida. Então, a psicologia desempenha um papel importantíssimo, porque a gente tem as fases de luto, e as fases de luto, elas devem ser avaliadas quando a gente aborda tanto a família quanto o paciente. A primeira fase é a negação, aquilo que já recebi várias vezes no consultório. Doutor, esses exames foram trocados, não pode ser, eu não sinto nada. Isso é muito presente e é normal. A gente não pode ter alguma crítica contra essa afirmação, que ela é normal do psique da pessoa, normal que ela se questione se realmente aquele diagnóstico de gravidade aconteceu com ela ou não. Então, a segunda fase é a fase de raiva. Muitas vezes vocês vão admitir pacientes no hospital nessa fase. Doutor, estou com muita dor, o meu médico não está resolvendo o que eu sinto. E se você fala, você tem um câncer incurável, pronto, você criou um problema que você não precisava ter. Agora, se você se coloca ao lado, eu entendo sua dor, mas estamos aqui para te ajudar. Quando o paciente ou a família está num momento de raiva, é um momento de se colocar ao lado, mediar esse conflito. Então, de forma alguma, você pode confrontar esse paciente nesse momento. Negociação ou barganha, quando ele começa a falar, se eu fizer o tratamento, pode ser que eu fique curado. Se eu, por exemplo, fizer uma doação que eu queria sempre doar para aquela instituição, será que isso melhora? Então, são questionamentos muito próprios do paciente. A depressão, que talvez seja mais grave, e a gente tem que ter um acompanhamento muito próximo pelo risco desse paciente. A depressão pode se tornar profunda e aí necessitar de medicamentos, necessitar de outros recursos para que a gente reverta. E a aceitação, que é a fase, digamos, de melhor manejo, quando o paciente já aceitou sua doença e prefere seguir. Muitas vezes a gente não tem tempo das 5 fases. Estou vendo aqui pessoas que assistenciaram pacientes meus que elas basicamente ficaram na fase da negação o tempo inteiro. Isso se arrastou. Então, as fases normalmente correm isso, mas não sempre vai ser linear. Muitas vezes vão ficar aqui presas, muitas vezes vão ficar aqui presas. Então, a gente tentando reconhecer no paciente, no familiar, qual a fase que ele está, a gente consegue manusear de uma forma melhor. E quais arrependimentos desse paciente? Esse livro é muito interessante, foi de uma paliativista australiana que avaliou os 5 arrependimentos do paciente antes de morrer.
não seguir os próprios sonhos, trabalhar demais e não aproveitar a vida. E aí a gente pode colocar o conceito, talvez, de trabalhar em coisas que não gosta, trabalhar em coisas menos felizes. Todos nós trabalhamos demais. Não expressar seus sentimentos, isso é tido como uma fraqueza em países mais nórdicos. Perder contato com os amigos nos seguram em momentos mais dramáticos. Devemos manter esse contato muito frequente, é necessário. Mesmo que a gente não tenha tempo, a gente combinar uma presença de alguém e, talvez o mais dramático, não buscar a própria felicidade. A gente sabe que em momentos de terminalidade a gente faz um balanço da própria vida. E viver uma vida buscada mais para o que os outros desejam e menos para o que a gente acha que é a nossa felicidade, muitas vezes gera essas reflexões. Então, a gente deve estimular nossos pacientes a serem felizes. E trouxe aqui Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra que teve no campo de Auschwitz, um psiquiatra judeu, e ele primeiro teve um sonho premonitório. Ele tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos, ele já tinha visto e tudo mais para ele levar a esposa a ir para os Estados Unidos ou permanecer. E quando estava tendo aquela invasão nazista da Áustria, ele teve um sonho premonitório em que ele vinha várias pessoas caminhando para a câmara de gás, pessoas mentalmente deficientes, e ele se via naquela posição podendo auxiliar aquelas pessoas. E ele pensou, se eu estiver ali, eu vou conseguir auxiliar esses pacientes no último momento delas. E ele preferiu ficar. E ele enfrentou a câmara de gás. E ele perdeu toda a família. E durante esse período que lá estava, ele começou a analisar o comportamento daquelas pessoas frente à finitude. E começou a ver que algumas se entregavam mais fáceis e outras menos. Umas pensavam, por que eu vou estar aqui hoje se amanhã eu posso estar na câmara de gás? Ou me entregar. E outras pensavam, não, eu vou estar aqui hoje porque eu vou estar a cada dia pleno naquele momento. Então, remetendo a David Tasman, lá atrás, que foi aquele judeu que Cecily Saunders conheceu, o propósito é muito importante na vida dos pacientes em terminalidade. A gente deve tentar estabelecer o propósito para ele. A gente não deve olhar para a finitude, a gente deve olhar do dia de hoje, que ele consegue acordar, consegue se comunicar, consegue estar próximo, estabelecer a sensação de propósito para esses pacientes, estabelecer vida. Então, é descrito que Madre Teresa de Calcutá, quando tinha seus pacientes em extremo sofrimento, ela falava, remeta essa dor ao Pai, à obra que você está vendo. Então, quando você estabelece uma sensação de propósito, você dá vida a esses pacientes. Então, como considerações finais, a história pregressa da doença em curso é fundamental para a decisão terapêutica. As novas tecnologias modificaram a história da oncologia e outras especialidades, e as novas drogas, digamos que modificaram muito o cenário, canonizaram alguns profissionais, porque eram doenças já altamente incuráveis, que hoje em dia os pacientes vivem cronicamente. O estado geral é importantíssimo na admissão do paciente, avaliar com a família sempre, deve estar presente na avaliação da doença, nas expectativas. O especialista que vai dar o curso linear dessa doença, então é muito importante o contato com o especialista. E no cuidado paliativo a gente deve ter um foco principal, controle de dor. Quando eu tenho um paciente que nas últimas forças ele pode se comunicar parcamente com o profissional, eu faço 3 perguntas. Está com dor? Está com falta de ar? Precisa de alguma coisa? Essas 3 perguntas. Então, é importante a gente focar em alguns aspectos nesses pacientes, muitas vezes tão debilitados. O acolhimento, evitar palavras que possam gerar sensações de culpa. Ah, o senhor fumava, né? Poxa, o que vai adiantar isso?
Então, é muito importante você acolher e criticar pouco nesse momento. E as fases de luto são muito importantes serem mentalizadas quando a gente aborda esses pacientes. E o Projeto Lei 2460 estabeleceu a Diretriz Nacional de Cuidados Paliativos, foi votado no final do ano passado, então trará provavelmente um bom cenário para o cuidado paliativo no SUS. Então, finalizando aqui, a razão maior da nossa assistência, né, nossos pacientes tão queridos, e trago aqui, por último, uma questão. Esse paciente ele foi abordado por mim semana passada e no frigir da situação em que esse paciente ele poderia ter ido para um CTI ou não, eu abri o prontuário, abri as imagens, abri os exames, conversei com a mãe, conversei com o filho, o irmão do paciente em questão, que é esse do meio, e a mãe teve aquela frase que a gente observa muito: o que você faria se fosse seu filho? Eu falei: se fosse meu filho, eu manteria ele no quarto. E a mãe, na sua sabedoria, ficou um tempo até me dar a resposta. Aí eu depois cheguei e falei: o que você acha? Ele está com o leito já separado para o CTI. Eu interrompi esse curso. A gente deixa ele para o CTI ou a gente mantém ele no quarto? Aí a mãe falou assim: mas eu quero que seja feito tudo. Eu falei: mas no quarto também está sendo feito tudo. Com a diferença que chega no CTI, por ele estar rebaixado, ele vai ser entubado. No quarto também está sendo tudo. Mas eu preciso que seja feito tudo para propiciar se o milagre tiver que acontecer. Eu falei: o milagre pode acontecer aqui ou pode acontecer no CTI. Com a diferença que no CTI ele vai estar não contactante e não presente com vocês. E aí eu considero que já aconteceu um milagre, que esse paciente já era para estar entubado há mais de uma semana e ele conseguiu ir ao batizado do seu filho. Então, o milagre acontece todos os dias, no sol que a gente vê raiar, no dia a dia que a gente tem. Então, é uma honra e uma alegria estar um pouquinho aqui com vocês.